Terceira carta de João, capítulo 1, do verso 9 ao verso 10, nós veremos Diótrefes, um cristão soberbo. Em contraste com Gaio, que era um homem de Deus, hospitaleiro e generoso, João ele vai falar sobre um líder ditador, um homem que expulsava as pessoas da igreja. João vai falar de Diótrefes, um líder soberbo, ditador, que não amava as almas e que queria ser maior do que todo mundo. Ele era um líder que queria ser servido e não servir. Ele era aquele líder que, em vez de pedir, ele mandava. Ele era aquele líder que dominava as pessoas e não pastoreava elas. Verso 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. João vai dizer sobre Diótrefes. Ele é aquele tipo de líder de igreja que queria ser destaque, ser o primeiro em tudo. Ele queria ser a primazia, sabendo que o único que merece a primazia é Cristo, é Jesus. Esse membro da igreja se recusava a aceitar a liderança de João e sua orientação. Ele queria posição, destaque e prestígio. Então se colocava contra a liderança de João. Ele queria holofotes, ele buscava seus interesses e não os interesses de Jesus. Ele via João como um rival, como uma ameaça à sua posição. É por isso que ele não acolheu a carta de João. A atitude de Diótrefes era contrária à de João Batista. João Batista diz lá em João 3,30: convém que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Ao contrário, Diótrefes queria crescer e Cristo havia desaparecido da sua vida. Verso 10. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas e, não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. João diz que quando for estar com os irmãos, vai trazer à memória o que Diótrefes faz. Ele falava mal de João, levantando acusações sem provas contra João. Esse homem gostava de se projetar, denigrindo a imagem dos outros. Ele construía a sua imagem falando mal dos outros. Ele falou muitas mentiras a respeito de João. Ele falava mal de João pelas costas, quando João não estava presente para se defender. O que Diótrefes fazia era abominável aos olhos de Deus. Ele espalhava intriga entre os irmãos. É por isso que quando alguém acusar um homem de Deus ou uma mulher de Deus, deve ser apurada essa acusação, com provas e testemunhas. Porque hoje também existem pessoas como Diótrefes. E João também diz que Diótrefes era um obstáculo para o avanço do Evangelho. Ele não recebia os ministros de Deus de anunciar a palavra. Ele não era hospitaleiro. Ele intimidava e ameaçava os membros da sua igreja de não receberem os ministros de Deus. Porque se ele soubesse que eles receberam em suas casas ou ouviram os homens de Deus, ele iria os expulsar da igreja. Ele não queria que os membros da sua igreja recebessem em suas casas ou ouvissem os homens de Deus. Ele representa aqueles líderes que são manipuladores, ditadores, narcisistas. Esse tipo de pessoa quer que as pessoas sejam feitas, esse tipo de pessoa quer que as coisas sejam feitas do seu jeito, da sua maneira, não aceitam serem contrariados. Eles não pedem, mas eles mandam.
Eles ameaçam, intimidam as pessoas para que seja feito do jeito deles. Eles só sabem criticar, nada está bom para eles. Diótrefes era uma pessoa autoritária. Ele usava a sua posição e o seu título, o seu cargo, para impor sobre as pessoas. Ele usava o seu poder de forma abusiva para expulsar até mesmo pessoas da igreja. Uma situação paralela a essa foi a expulsão da sinagoga do homem cego, curado por Jesus, lá em João capítulo 9. Muitos membros e líderes, quando têm os seus olhos curados, eles são expulsos da igreja, porque há um confronto através da verdade de Cristo e da verdade do Evangelho. Aqueles que têm os seus olhos abertos dentro de ministérios, dentro de igrejas, onde os seus líderes são como Diótrefes, eles são expulsos do ministério, porque lá dentro eles vão viver e praticar a verdade. E fazendo isso, eles serão expulsos, eles serão excluídos do hall de membros e até mesmo da igreja.